Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Calça Suja, o podcast do mercado imobiliário. Comigo, Wagner Nogueira e meu amigo Antônio Souza, aqui nessa nossa segunda temporada, né, Wagner? Pois é, Souza. Com muitas novidades, né? Muitas novidades. Esse episódio aqui acredito que vai ser uma novidade, mas antes de falar dele, quero te convidar a seguir a gente nas redes sociais. Siga lá no Instagram, no @calçasuja, e aqui no YouTube, clica aqui no sininho para você ser notificado sobre todos os nossos vídeos. Lembrando que estamos toda terça-feira, 18h30 aqui no ar. Não é isso? Calça Suja, o podcast do mercado imobiliário, aquele que você tem notícias, informação, só coisa boa, né? Informação e conhecimento, Sem né, dúvida, Wagner? Souza. E sempre com um convidado especial para você. E hoje não é diferente. Hoje é especial, hein? Quem é o convidado de hoje, Souza? Lê o currículo do convidado de hoje. Eu vou dar uma lidinha no currículo deles, vocês vão concordar comigo. Tenho certeza absoluta. Wagner Nogueira é corretor de imóveis formado em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduado em Direito Imobiliário pela FMU, delegado titular do Cresce São Paulo, perito em avaliações imobiliárias pelo CAAV, professor do curso de Mercado Imobiliário, empresário há mais de 25 anos no ramo imobiliário, escritor, mediador, consultor e palestrante. Esse é o meu convidado de hoje, Wagner Nogueira. Olha aí. Bacana, Souza. É importante falar para vocês, gente, que a gente se tocou, né, Souza? A gente conversando, verdade. A gente percebeu que a gente iniciou esse projeto do Calça Suja e desde o primeiro episódio a gente vem trazendo convidados, né? E passamos a primeira temporada inteira sempre convidando pessoas. E já iniciamos a segunda temporada também com o convite, entrevistando pessoas, e a gente nunca teve oportunidade de se entrevistar, de conversar, de falar um pouco sobre a gente, de ler o nosso currículo. Né? A gente faz isso com todos os nossos convidados e não teve oportunidade de fazer sobre nós. Né? É a nossa grande preocupação com você que nos assiste, que nos prestigia toda terça-feira às 18h30, né? Com essa loucura que a gente vive, né? No dia a dia. E nós não estávamos pensando na gente. Nós estamos sempre pensando em você. E é por isso que... Wagner, vamos conversar? Poxa, nós não nos entrevistamos. Não sabemos. E engraçado, a gente teve essa ideia hoje à tarde. De repente... né? Foi um negócio assim, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre a gente, vamos falar o nosso currículo, que a gente nunca fez isso. Então a gente caiu a ficha pro Souza, ele comentou, eu abracei a ideia na hora. E falei, bora, vamos gravar um episódio sobre falando isso, um pouquinho da gente. Não é verdade? E como você quer começar? Hoje não tem pauta, gente. Não tem pergunta, não tem. Não, mas tem um currículo aí para você ler, hein? Vou ler, daqui a pouco eu vou entrevistar alguém, aí eu vou ler o currículo. Vou ler o currículo do meu entrevistado logo mais. É o seu entrevistado logo mais? Ele vai chegar daqui a pouquinho, não sei. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco ele chega. Bom, então nós vamos dar início aqui, sempre dessa forma, bem tranquila e que a gente sempre levou esse programa, que é muito gostoso de estar aqui. A gente não vê a hora de estar aqui toda terça-feira, trazendo conhecimento, trazendo alguém para trazer alguma informação. E, poxa, quando a gente fala de informação, como é que eu não posso falar desse homem que é um homem de informação? Mediador, consultor, palestrante, professor. Wagner, fala um pouquinho de você. Quando a gente fala de mais de 25 anos como empresário, como é que foi o início de começar a sujar as calças? Souza, é bem engraçado porque a gente nunca teve a oportunidade de falar aqui no programa como foi o nosso início. A gente sempre conta algum caso nosso, né? Até aconteceu isso comigo, isso aqui, essa história, né? As experiências que a gente tem, a vivência, né? E isso, obviamente, até esclarecendo para vocês, inspirou o nome do programa, né, para demonstrar a nossa experiência, a nossa vivência no mercado imobiliário. Mas é muito engraçado porque eu venho de uma família que já atuava no mercado imobiliário. Quando eu nasci, meu pai já tinha 15 anos de mercado imobiliário. E minha mãe também atuou no mercado imobiliário, na área jurídica, na área comercial também. E eu nunca me vi no mercado imobiliário, né? Então, quando eu estava lá como analista de logística da Coca-Cola, né, mexendo no roadshow, traçando as rotas para os caminhões, etc. e tal, e na faculdade de Direito, cursando a faculdade de Direito, a Coca-Cola mudou de endereço. Eu estava saindo de casa onde eu ia trabalhar de bicicleta, era do lado de casa, e se mudou lá para Anhanguera, do lado do SBT. E com isso, o pessoal lá até falou assim, não, você não se preocupa porque tem um transporte, né, o fretado que vai te levar e te buscar.
Aí eu falei, ótimo, né? Só que como você chega, você mora do lado, você é o primeiro a entrar no fretado e o último a ser entregue. E com isso eu comecei a chegar atrasado em todas as primeiras aulas da faculdade, né? Puxa. Sempre chegando atrasado na primeira aula, porque não dava tempo, voltar da Anhanguera, 6 horas da Trânsito, tarde, marginal. esquece, não tinha como. Acabei saindo da empresa e falei, pô, eu quero focar na faculdade, ainda com intenções de talvez me jogar à promotoria ou alguma coisa nesse sentido. Com essas pretensões, né? Obviamente, no primeiro ano da faculdade. Mais dentro do judiciário. Para atuar dentro do judiciário. E falei, pô, eu preciso de alguma coisa que me dê liberdade de tempo para estudar, me dê liberdade para eu chegar no horário, tudo mais. E passei numa imobiliária e falei, acho que eu vou conversar aqui. E entrei na imobiliária e foi muito bacana, porque conversei lá com os donos da imobiliária no primeiro momento. E eles falam, não, tranquilo, pode começar amanhã, tal, não sei o quê. E eu me recordo, era uma quinta-feira, e na sexta-feira eu voltei lá na imobiliária e fui de bermuda e camiseta. De carro, parei o carro, não. Parei o carro na imobiliária, bermuda e camiseta, entrei lá e falei para os caras, olha, eu vim aqui avisar que eu não vou começar hoje. Eu tô indo pra praia e quando eu voltar eu começo. Tá bom? Aí os caras olharam pra minha cara e falaram, tá bom. E depois eles me contaram que quando eu virei as costas e saí, o Marcelo virou pro Davi, né, que eram os proprietários lá, e falou, olha, esse cara aí não tem futuro, não tem chance. Onde já se viu? O primeiro dia o cara me aparece aqui de bermuda e camiseta, fala que vai pra praia e que o dia que voltar começa, pelo amor de Deus, esse cara não vai dar nada, é um moleque, você tá maluco. Sem chance. Sem chance. E aí quando eu volto, acostumadíssimo naquela época de trabalhar de terno e gravata, né, indo pro fórum para fazer, né, estágio, fazendo aquelas coisas, acostumado, eu apareço lá dessa forma, eles já estranharam, falou, pô, esse é o cara que veio de camiseta e bermuda, né? E em pouco tempo eu consegui me destacar no ramo, consegui fazer as locações, fazer as vendas, ganhar espaço, ganhar notoriedade lá dentro. E em pouco tempo virei gerente da imobiliária e falei, olha, já quero deixar claro desde já que eu tenho a intenção de um dia, se eu permanecer nesse mercado, eu vou ter a minha imobiliária. Então eu gostaria já de deixar claro desde já. E você já estava fazendo o Cresce? Já tinha tirado. Já tirei o Cresce, tudo certinho. Já comecei, tudo certinho, 0 a 0. E fui me apaixonando pelo mercado. A gente sabe como é que a gente brinca bastante, né? A gente é picado. Cachaça, a gente é picado, né? Pelo bichinho. Cara, para mim foi um negócio que realmente fez muito sentido e de repente o caminho lá do direito ele começa a já olhar para o direito imobiliário, não mais para a promotoria e paralelo eu fui evoluindo dentro do mercado, quando depois abri a imobiliária, fiz sociedade, né, na abertura de uma imobiliária e fui fazer a pós-graduação em Direito Imobiliário e aí por diante. E não saí nunca mais, né? Entrei no ramo, não saí mais cheguei a ter 5 unidades da imobiliária e tal. Mas é engraçado porque se a gente olhar lá para trás, eu olhava para a situação do meu pai, né, de altos e baixos dentro do mercado imobiliário e falava, isso não é para mim, isso eu não quero. E minha mãe também falava, não, você não passa nem perto de uma imobiliária, né? e não me via realmente atuando nesse mercado e hoje não me vejo fora dele, né? 25 anos depois, eu respiro o mercado imobiliário, vivencio isso 24 horas, você sabe. Com certeza. Né? A gente, com certeza. Quando a gente não está trabalhando dentro do escritório, a gente está fora dele falando sobre o mercado, ou a gente está aqui falando do mercado, né? E nos reunindo com amigos que falam sobre o mercado. Então, o começo foi esse. Foi um começo que talvez para muitos seja uma novidade, né? Mas para aqueles que estão ao meu lado, que me conhecem, sabem um pouco desse histórico. E acho que é isso. Né? Poxa, bacana. Olha, é uma história bastante diferente, né? E, bom, falando, tua mãe, você comentou aí, né? A sua mãe... putz, não passa nem perto da imobiliária, né? Mandar um abraço para ela, porque ela é uma das nossas assíduas né? telespectadoras. Sem dúvida. Né? Mandar um beijo para minha mãe. Um abraço. Obrigado por ter colocado esse rapaz na minha vida também, né? Isso aí. Porque o Wagner, além dessa expertise que ele tem, essa vontade, ele vive realmente 24 horas no mercado imobiliário
e eu que estou junto com ele nesses últimos meses, tenho vivido, e Wagner, é um aprendizado, né? Nós estamos todos os dias aprendendo, como eu sempre digo, né? Um eterno aprendiz. Mas você já contou, junto comigo aqui, já contou algumas historinhas interessantes, né? Tem várias. Mas essa daí, lembra de alguma? Acho que isso foi novidade até para você, né? Com certeza, essa daqui do eu começo, não sabia desse começo. Eu sei que você estava, sabia que você já tinha tido outras imobiliárias, já tinha sociedade, mas isso jamais. Foi uma loucura. O começo, Souza, inclusive, não no começo, mas no decorrer, né? A gente chegou a ter 5 unidades, né? Então eu tinha unidade no Marajoara, na Vila Mascote, no Brooklyn, até na Chácara Santo Antônio, ficamos com uma unidade lá por 13 anos. E até em Florianópolis a gente abriu, no bairro da Trindade. Olha a gente isso. chegou a ter unidades em Florianópolis. Meu tio tocava lá, mandar um abraço pro Walter. E é isso, cara. E a gente falando do mercado, e minha mãe falando isso, mas eu devo muito a ela. Muito ao conhecimento que eu tenho, a educação acima de tudo, e a busca por sempre melhorar e tal. Devo muito a ela, então mando um beijo pra dona Valquíria. Obrigado, dona Valquíria. E sempre, ela sempre serviu de exemplo também, né? Sim. Como pessoa, como batalhadora e tal. Então hoje, se eu vir ali pra você e falo que minha semana tá um pouco enrolada... Eu comecei a aprender e eu comecei a me enrolar também. Você vê que, né, não é mentira. Não é verdade, não é mentira, é verdade. É verdade. E é por isso, porque você vai buscando, né, melhorar, aperfeiçoar, fazer, né, e vai agregando as coisas e sempre com muita responsabilidade. E, cara, e foi isso, foi um decorrer e o negócio foi crescendo, a imobiliária, né, foi expandindo. Sim. Eu fui tendo sócios diferentes, né, eu iniciei com um sócio, depois mudou, entrou outro, abrimos até uma administradora de condomínio e tal, fizemos uma série de coisas, avançamos bastante e hoje, recentemente, eu não tenho apego muito às coisas, cara, porque assim, apareceu a oportunidade, eu acredito naquilo, vamos fazer, vamos mudar. Por quê? Porque eu vou ficar engessado numa ideia, né? Sim. Então, há pouco tempo você está comigo lá, sabe, né, da nossa nova empreitada, e acredito sempre que a gente precisa evoluir, não dá para, né, fincar os pés e falar, é isso e pronto, e acabou, esse é o formato. Não, pô, se tem uma coisa nova, por que não fazer, por que não agregar? Tudo muda, né? Eu sempre falo isso, Wagner, que tudo é uma mudança, e todas as mudanças demorou um pouquinho, talvez, para eu perceber isso, perceber que a mudança é um negócio necessário. A nossa pele muda. Nós mudamos de criança para adultos e nós vamos envelhecendo. O seu cabelo não está totalmente branco, mas o meu já. Eu ia falar isso agora, cara. Você falou que a pele muda, eu estou notando isso bastante no cabelo, né? Você vai... Você chega no barbeiro e fala, corta só os brancos. Aí não dá. Se cortar os brancos, aí eu fico careca. E aí, mas essa mudança é salutar. Sim, e é quando a gente começa a visualizar outras coisas. E eu vejo em você, Wagner, o espírito empreendedor. E acho que talvez essa sintonia que a gente criou e que nos mantém aqui como parceiros de bancada, parceiro de negócio e ter uma boa sintonia. E gozado que o Wagner está todo dia. Você olha, tem brilho nos olhos dele de negócio. Sim. E aí eu falo sempre, né, Wagner, poxa, hoje é segunda, terminou a segunda, já é sexta. Essa semana eu estou um pouco enrolado. Semana é enrolada. Mas... E como é que foi, Wagner, essa história de você pensar em dar aula, em palestrar, escrever, você tem um livro. Sim. Como é que foi Cara, isso? Foi acontecendo de uma forma muito natural. Eu aplicando o conhecimento técnico, quando eu virei gerente da imobiliária, eu tinha o hábito de fazer reuniões com os corretores e sempre levar aquilo que a gente faz aqui, né? Sim. O quadro Dica Imobiliária, e sempre buscar agregar de alguma forma nas reuniões algum conhecimento para eles. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser dividido, né? Ele não adianta nada você guardar para você. O conhecimento tem que ser dividido. Então, tudo aquilo que eu tinha, que eu estava adquirindo de conhecimento, eu tentava nas reuniões repassar isso para eles. A ponto de eles falarem, pô, isso daí é muito bacana, você podia falar um pouco mais sobre isso. E aquela dica imobiliária, que era da reunião mensal, passou a ser uma palestra, né? Putz, ficaram empolgados a ponto de outras imobiliárias
falaram, pô, eu posso participar da sua reunião, da sua palestra, tal, porque eu fiquei sabendo que os corretores da imobiliária se comunicavam com os outros corretores e falavam, mano, como é que você sabe isso e tal, e né, divulgava. Quem ensinou foi o Wagner. O meu gerente que passou, tal, não sei o quê. E eu permaneci com essa metodologia, essa filosofia, quando eu virei dono da imobiliária, quando eu abri a imobiliária, e depois quando as palestras começaram a se transformar em cursos, né? E levei isso para o mercado, e ganhou uma expressividade, porque eu comecei a ministrar esses cursos, a gravar, cheguei a dar aula na Unisa, no IBRESP, então eu acabei levando toda essa bagagem, esse conhecimento, e deu muito certo. E hoje comercializo esses cursos de forma online, né? cursosimobiliarios.com.br. É isso aí. Para você que ainda não fez, tem lá o curso completo de locação, o curso completo de compra e venda. E fui levando, cara, e foi uma coisa muito natural. E eu gosto disso, né? Eu gosto de estar lá, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar à frente. E uma coisa muito engraçada que aconteceu foi quando a minha professora da pós-graduação chegou e falou o seguinte: a gente ia fazer um trabalho, uma apresentação do grupo, era eu e mais 3 pessoas no grupo, e aquela coisa de faculdade ou de pós, né, que é onde muitas vezes a pessoa vai lá com um papelzinho se apresentar, né, e ler o texto ou fazer uma apresentação no PowerPoint e tal. E eu fui sem nada, né? Os outros 3 membros do meu grupo estavam lendo alguma coisa, eu fiquei com a maior parte da apresentação e fui sem nada, na cara e na coragem lá fazer a apresentação. E a professora, na primeira cadeira ali da turma, vendo a apresentação da bancada ali na pós-graduação. E quando a gente terminou tal, ela me chamou de canto e falou, cara, você manja do que você está falando, você sabe o que você está falando. Faz um favor para mim, a próxima aula aqui, a semana que vem, você que vai ministrar. Aí eu falei, não, para, eu sou aluno aqui. Você não vai fazer isso comigo, não. Próxima aula aí é sua. Cara, e foi uma experiência, né, fantástica. Ou seja, eu estava com meus colegas sentados aqui, numa pós-graduação, de repente eu estou lá na frente, na próxima aula. Inverteu as posições. E falando para eles, tal, não sei o quê. Foi muito legal, foi muito bacana, a ponto de eu pegar amizade com a professora, com a Denise, mandar um beijo para a Denise Mesquita, que na época ela era advogada do Itaú e passava com muita propriedade a matéria, todas as matérias lá. E a gente pegou amizade, cara, e ficamos com amizade até hoje. E foi uma experiência também enriquecedora, porque alimentou mais ainda essa ideia, né, de ministrar cursos, palestras e de continuidade, né? De ensinar. E tenho feito isso até hoje, graças a Deus, com muita alegria. E tem funcionado. A pandemia atrapalhou um pouco, tivemos que gravar, mas hoje está lá, sendo comercializado. E você perguntou também sobre alguma peculiaridade, né? Que a gente fala bastante dos nossos casos aqui, né? Vamos falar um pouco. Eu lembrei de um que eu falei essa semana, inclusive, né, na reunião lá com os corretores, que foi sobre... estava vendendo uma casa dentro de um condomínio fechado na Avenida Washington Luiz, aqui em São Paulo, que é um bairro completamente residencial, né? Um bairro arborizado, uma ZER, né? E o comprador chegou para mim e falava que ele queria uma certidão de imóvel, se o imóvel era foreiro, né? E na época, eu começando no mercado, moleque de tudo, né? Falando, pô, imóvel foreiro, deixa eu primeiro entender o que é isso, né? Para depois providenciar essa certidão, né? Para ver o que é. E fui estudar e fui ver que o imóvel foreiro é aquele que a União pode, a qualquer momento, se apropriar para defender o território nacional. Então, eu até brinco com meus alunos, né? Que são aqueles imóveis lindeiros à praia, né? Porque a União pode chegar e falar, dá licença que eu vou colocar um canhão na sua sala. E acabou. Abre a janela que eu vou botar um canhão para defender o território nacional. Essa é a ideia do imóvel foreiro. E quando eu vi que era para isso, eu perguntei, eu falei, esse cara deve estar brincando comigo, né? Porque não pode ser. Pô, no meio do Jardim Marajoara, dentro de um condomínio fechado de casa, o cara queria uma certidão se o imóvel foreiro, ele está brincando, né? Não tem sentido isso. E quando eu fui conversar com o cliente, ele falou, não, é sério. Ele era carioca, morava no Rio, e era muito normal, é muito tradicional que se providencia essas certidões em cidades litorâneas, né? É muito normal. Então ele fez questão de que tirasse essa certidão, obviamente a gente providenciou, entregou para ele, mas foi algo que me chamou a atenção, foi um caso
pitoresco nesse aspecto. Ah, legal. Não. Né? Não, e Wagner, quando eu vejo você falar, eu vejo que você fala com uma vontade, assim, quando você fala principalmente de ensinar, porque é um negócio gostoso, né? Boa. E você ganha o respeito das pessoas e a admiração de muitos, né? Porque as pessoas te vê como uma luz, né? A gente passa a ser luz, né? Sim, sem dúvida. E a gente aprende muito, Souza. Né? Com certeza. Daqui a pouco o meu entrevistado vai falar sobre isso. Mas a gente aprende muito, cara. Ensinando que você aprende demais. Então, quantas oportunidades a gente não teve lá na Quarta Nobre, na Terça Ponto de Partida, no Cresce Esclarece, todas as atividades que a gente fez lá no Cresce. Cara, E todas as delegacias que nós rodamos, né? Pois é, todo o estado de São Paulo que a gente foi fazendo as palestras. Então, é enriquecedor você trocar experiência. Então, naquele momento, você não está só passando o seu conhecimento, você está trocando experiência com colegas, você está conhecendo um pouco mais sobre o mercado regional, você está sabendo mais sobre... e sempre surge alguma dúvida que, de repente, às vezes você não sabe, você vai pesquisar. Então, é um eterno aprendizado. Né? Eu não imaginava nunca isso. Né? Não só o conhecimento, como a admiração, aquele carinho, né? Aí quando você está falando, você começa a ver brilho nos olhos das pessoas, né? Não, é muito bacana. Mas isso é bacana. E ver eles anotando as coisas, né? Isso é um negócio assim que é maluco, né? E agora, vou falar para você também foi fazer o curso do CAAV, né? Sim, de avaliação. De avaliação imobiliária, fiz o curso do CAAV para fazer as avaliações imobiliárias. Sim. Fiz alguns trabalhos para o CRES, fiz alguns trabalhos para o Judiciário. Sim. E até a gente brinca, né, da questão do perito judicial. Sim, né? sim. Quando a gente fala, até esclarecendo para alguns corretores, sim, acho que é importante que existe o perito, né? Você pode ser perito em alguma atividade, mas quando você está a serviço do judiciário, você é um perito nomeado, né? Então você está momentaneamente atuando como perito. Né? Então como não é judicial, né? Perito judicial. Ou seja, não é uma profissão. Né? A atividade não é uma profissão. Você não é perito judicial. Né? Então você está como perito judicial. Está naquele momento. Né? Então você foi nomeado. Mandato, né? Exato. Então enquanto você está atuando, enquanto você foi nomeado para atuar como perito judicial, você está atuando como perito judicial, mas não que seja uma profissão, né? Não é a profissão. Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas avaliações, obviamente que não chegou aos seus pés, mas tive a oportunidade de fazer alguns pitãs, algumas avaliações, e também é muito enriquecedor, é bacana e é muito útil. Né? A gente sabe que esse trabalho reflete muitas vezes na solução, né, financeira de uma família, na solução Sim. financeira de uma empresa, de uma sociedade e tal. Então, é um trabalho que requer muita cautela e muita seriedade. Né? Então, é muito bacana também. Não, é bacana. O curso do CAAV é o Sérgio, né? Sérgio de Almeida. Isso. Ele é o cara que se dedicou. Ele não era corretor. Inclusive, ele tirou o Cresce, na verdade, para que ele pudesse atuar dentro do mercado imobiliário, fazendo alguma coisa desse trabalho. E ele desenvolveu uma técnica, desenvolveu todo um trabalho muito interessante. É um cara muito inteligente, né? Sim. Até talvez, vamos ver se a gente consegue, de repente, trazer o Sérgio daqui, né? Opa! Seria muito interessante, acho que é convidá-lo, né? Sem dúvida. Temos também o Luiz Barcelos, que também é o nosso vice-presidente de avaliações do COFES. Bacana. Mais do que isso, ele também ele é professor da NAR. Ele é professor autorizado da NAR, National Association Realtors, que é o Cresce americano, né? Então, ele é o cara que responde no Brasil para isso. E isso é bacana. Eu estive conversando com ele esses dias e ele disse que vai ter um curso novamente. Aí fica aí também até a dica daqueles que querem fazer, pensando em mercado internacional, porque o mundo está globalizado. Sim, sem dúvida. Então, hoje... interessantíssimo. Então, vale a pena a gente ficar atento e quando nós tivermos essa informação, com certeza nós aqui vamos passar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí, que é o motivo do nosso negócio, né? Sim, sem dúvida. Levar conhecimento e oportunidades. E sobre o livro que você comentou, teve a oportunidade, né? Teve o convite para fazer parte, né, do livro, então foi escrito em coautoria com outros autores.
onde eu escrevi o capítulo. O livro chama-se Corretor Coach, se você não leu ainda, vale a pena. E onde eu tive a oportunidade de fazer um capítulo e ali eu estava com a ideia, como estava com esse título, né, Corretor Coach, de falar um pouco sobre a venda do corretor. Então, o título do meu capítulo foi A Venda do Corretor de Imóveis, onde eu pude abordar as 3 vendas do corretor. Então, a primeira, que eu acredito que é o corretor se vendendo. O corretor precisa se vender, Sim. Ele precisa ter... ele precisa transmitir a segurança que o negócio requer, ele tem que ter cuidado com a imagem, ele tem que ter cuidado com o vocabulário, ele tem que ter cuidado com o conhecimento que ele tem que estar sempre buscando. Então eu abordei um pouco sobre essa questão do corretor se vendendo. A venda propriamente dita do imóvel que ele está comercializando, o quanto ele tem que saber sobre o mercado imobiliário, estudar sobre o mercado imobiliário, se preparar para realizar aquela venda, aquele atendimento, né, sobre o atendimento também, principalmente. E a terceira venda, então eu vim com esse título, A Venda do Corretor de Imóveis, para abordar as 3 vendas. E a terceira venda é a venda que está nos nossos olhos, que muitas vezes não deixa a gente enxergar aquilo que está, né, no nosso nariz, à nossa frente. Então, foi uma forma de fazer algumas reflexões. Uma bela analogia. E um desafio que eu fazia, né, quando eu falava, fazia as palestras, os cursos, eu fazia sempre um desafio para o corretor de imóveis, e que está lá no livro, para você se perguntar por que não eu, né, quando você não realizou uma venda. É impressionante, a gente já disse, tem um estudo, você pode pegar, a gente está se ela pega fevereiro de 2025, se você pegar os clientes que estavam com você em fevereiro de 24, pega lá todos os clientes que estavam com você, 70% deles fizeram negócio. Batata, com certeza, pode né? Ligar. Pega todos os seus clientes que estavam o lead que chegou para você em fevereiro do ano passado, tá certo? Há 1 ano atrás, faz esse teste e liga. Quem estava querendo comprar ou alugar, pode ligar. Ele fez 70% fez negócio. E aí é que você se pergunta, por que não comigo? Se estava comigo o lead, se estava comigo o cliente está cadastrado comigo, por que ele não comprou, por que ele não alugou comigo? Eu penso que tem uma venda aí. Exato. A venda dos olhos. É a venda dos olhos. Então é aí que começam as reflexões e o livro aborda um pouco sobre isso. E como converter essa frustração em negócio. Em negócio, né? Faz todo sentido essa analogia. E quantas vezes a gente teve com a venda nos olhos, né, Wagner? Ah, sim. Perdemos muitas oportunidades. E lógico, são com os erros que nós corrigimos, Sem né? dúvida. Persistir no erro é burrice, errar, mas faz parte, é a parte do aprendizado. E tem aquela bela história, né? Quando é que a gente aprende a se levantar? Quando a gente cai. Exato. Então, é mais ou menos por aí que a gente começa a evoluir. E para falar que a gente está falando da gente, falando das nossas histórias, deixar aqui as mídias sociais, que eu nunca deixei, as minhas mídias sociais pessoais. Né? Então, isso aí é o momento, né? @cursos imobiliários, o site wagnernogueira.com.br e o Instagram pessoal, Wagner Nogueira 78. Isso aí nem eu sei de cor, eu preciso ler. Wagner Nogueira 78 é o Instagram pessoal. E o Cursos Imobiliários é o Instagram e o site wagnernogueira.com.br. Tem um cursos imobiliários. Muito bom, muito bom. Vou falar agora do meu convidado, né? Ler o currículo do meu convidado aqui. Olha que bacana. Aí. Vamos lá. Antônio Souza é corretor de imóveis, diretor-presidente da Cavim, Câmara de Avaliação Imobiliária, graduado em Gestão Cooperativa e Relações Públicas, pós-graduado em Meio Ambiente e Sustentabilidade, subdelegado seccional do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do CRES e suplente da diretoria e conselheiro suplente da diretoria do CRES. Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, empresário há mais de 40 anos, professor em avaliações imobiliárias e perito em avaliações imobiliárias. Opa! Ó, muita coisinha. Muita coisa, hein? Bom, o cabelo já entrega tudo isso, né? Você veja só, dos 25 para os 40, essa é a nossa diferença. Mas é isso. Mas, Souza, cara, eu sei um pouco, assim, né? Assim como a gente tá, eu sei um pouco sobre a sua história, um pouco, sei que você herdou também a imobiliária do seu pai e que você também resistiu um pouco, né? Até ingressar de fato, investir a camisa e falar agora eu vou ser corretor de imóveis. Teve algumas dificuldades iniciais e acho que essa dificuldade inicial você já contou aqui. Então, quais outras dificuldades ou como esse início foi complicado para você? Wagner,
quando a gente fala isso aí, a gente volta no tempo, né? Quando você estava falando aí, eu fiquei imaginando que você também voltou no tempo, vieram algumas imagens, algumas cenas e situações vividas naquele momento. Eu me recordo assim que era mais jovenzinho e que meu pai tinha se aposentado, até se aposentou novo, e ele falou assim, vou abrir uma imobiliária. E eu falava para ele assim, poxa pai, você vai abrir uma imobiliária aqui no bairro? Já tem umas 10 aí. E ele falava, quanto mais melhor. E eu não conseguia entender isso, né? Aí depois, passado um tempo, aí você começa a perceber que, poxa, no gasômetro, por exemplo, tem 200 lojas de madeira. Você vai no shopping, quantas lojas no shopping tem de sapatos, de roupas? São todos concorrentes. Quem vende? Quem atende melhor, quem faz... Então, eu não conseguia ter essa visão. Meu pai já tinha essa leitura, né? Claro. Então, essa visão. E aí ele pegou e falou assim, olha, nós precisamos ter o escritório de forma correta e você tem que tirar o Cresce. Eu falei, por que você não tira? Não, tal, você sabe, ele tinha problema de estudo, ele tinha uma dificuldade e tal. Ele falou, não, tira o Cresce e tal. Aí lá fui eu, acho que foi a última turma que não foi necessário fazer os exames. Então, era uma indicação. Então, a gente já estava trabalhando, então foi uma indicação dizendo que a gente já estava trabalhando como corretor. Então, aí eu fui indicado, fazer as certidões. As certidões eram manuais, os 10 cartórios de protesto, o Justiça Federal, todas as certidões, era manuscrito, demorava 45 dias, 30, 45 dias. Bom, enfim... Consegui tirar o Cresce, legal, meu Cresce de 16.649. Aí hoje eu estava conversando com uma corretora nossa, olha o Cresce dela, 298726. Até gravei, porque foi a forma que ela falou, a Fernanda. Quase olha 300 mil. 281 mil outros corretores entraram depois que eu comecei. Então, quer dizer, tem toda uma história. Mas aí veio lá, eu fui começar a fazer o trabalho como corretor, eu não sabia nada. E meu pai estava já fazendo algumas coisas, eu falei assim, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou num escritório imobiliário, aqui perto, que tinha uma imobiliária na época, ele já está lá há muito tempo, eu vou lá trabalhar como corretor, aprendo lá um pouco, e volto com a experiência, e a gente continua. Mas a minha experiência foi muito frustrante, porque eu tive a sorte de aprendiz, né, de novato, de surgir um bom negócio, mas na mesma hora que eu tive a sorte de fugir de ter esse negócio, eu tomei um chapéu. Voltei para casa. No dia que eu tomei o chapéu, tem uma história mais longa, voltei para casa e cheguei para o pai. Desculpa, mas não é isso que você me ensinou. Eu não quero saber disso, não vou ficar, o Cresce está aqui, está tudo certo, e vamos tocar. E fui tocar a vida. Mas aí a fatalidade, o tempo, aquela coisa toda, aí mais lá para frente... Eu estava saindo de uma empresa, fiquei num período naquela de procurar emprego e muito preocupado. Eu estava com 35 anos. Eu estou falando de 35 anos atrás. Caramba. Eu já era velho para o mercado imobiliário, eu ia fazer entrevista. Não, você está já... Sua idade já... Putz, aquilo era frustrante. Sim. E aí veio a fatalidade. Meu pai faleceu. O escritório estava lá, ele estava tocando. Aí eu falei, bom... Tinha uma carteira de administração, tinha os clientes, tinha alguma coisa para fazer, eu vou tocar isso aqui. Foi aí então onde eu resolvi também fazer direito imobiliário lá na FMU. Falei, preciso aprender, saber alguma coisa. E aí eu ia buscar certidões, eu fazia questão de fazer tudo para saber passo a passo do que você tem que fazer na busca das certidões, que é aquilo que você fala quando você fala de certidões, que muitos corretores não sabem. Então a gente foi fazer na unha, ir lá, bater, preencher, dar entrada, pagar, ir, voltar. Para quê? Para aprender efetivamente, né? E aí, lógico, o mercado, as coisas vão mudando, aí muda de figura e tal. Mas, gozado, eu tenho uma admiração assim, que você consegue, por exemplo, cuidar de 50, 100 corretores. E eu falava assim, não, eu gosto de trabalhar sozinho. Meu pai trabalhava sozinho, eu vou trabalhar sozinho. Mas eu sou parceiro de 50 corretores. Sim. Então, foi assim que a gente começou a fazer isso. E aí veio o escritório, aquela coisa toda. Tive a oportunidade... no momento lá do Cresce, que teve um intercâmbio Brasil-Estados Unidos, eu achei interessante, falei, poxa, era a oportunidade que eu tinha de sair fora do país, eu tinha muita vontade de conhecer outro país, e não tinha tido a oportunidade. Naquele momento eu tinha feito alguns bons negócios, estava com dinheiro, falei, eu vou fazer esse negócio.
foi quando eu fui para os Estados Unidos, então, e aí eu tive o contato pela primeira vez com as avaliações. Eu vi o trabalho que o camarada fazia lá, da forma como era feito aquilo, os detalhes, a seriedade, o tipo do relatório. E, nossa, que coisa bacana, eu vou quando voltar para o Brasil, eu vou tentar fazer alguma coisa desse tipo. Foi onde eu comecei também, aí partindo para... Era justamente o que eu ia perguntar, como que surgiu a ideia das avaliações. Pois é. E é aquilo que a gente estava falando, a gente tem amizade há muitos anos, a gente se conhece, a gente conversa todo dia, e eu não sabia desse detalhe, tá vendo? As coisas que, né? E os nossos ouvintes também não, né? Com certeza. Da mesma forma que você não sabia algumas coisas que eu contei, não fazia ideia que tinha startado dessa forma, né? E daí você voltou dos Estados Unidos com essa ideia e já começou a atuar, ou já veio com a ideia da Cavin? Como que foi? Aí o que aconteceu? Quando eu voltei, eu falei, eu preciso fazer um curso, alguma coisa. Eu comecei a procurar cursos, alguma coisa e tal. Aí surgiu a CAV que eu falei do Sérgio. Falei, vou fazer esse curso aí. Era o primeiro curso que eu tinha visto. Não tinha visto outra coisa, a não ser que era para engenheiros, né? Engenheiro dentro da engenharia, você tem engenharia de avaliações. E em particular era ele. Aí eu fui lá, fiz, achei interessante aquilo lá e tal. Aí um amigo, advogado, falou, Souza, eu estou precisando de uma avaliação. Ele montou uma câmara de mediação, estou precisando de uma avaliação e você poderia fazer para mim? Eu falei, claro. Eu falei, como é que você quer que faça? Ele falou, não, eu quero que faça aqui, olha, eu vou te pagar R$2.000. Eu estou falando disso daí há 15 anos atrás ou mais. Sim. Então... Era um valor expressivo. O valor era bom. Eu falei, caramba, R$2.000 por uma avaliação. E eu tinha só um papelzinho. Aí eu falei assim, caramba, e agora como é que eu vou fazer, né? Eu vou cobrar R$2.000 e entregar uma folha de sulfite. Aí comecei... O que eu vou fazer? Aumentei a fonte, o espaço, não sei o quê, fiz duas folhas, pelo menos, consegui 2 folhas para dizer qual era o valor do imóvel. Sem técnica absolutamente nenhuma. E aí assinei e tal, fui lá entregar para ele. Como o camarada era muito meu amigo, ele chegou e falou, Souza, vem cá, olha... Tá um pouquinho simples. Eu falei assim, tá um pouquinho simples. Aí ele pegou um laudo de um engenheiro. Putz, o laudo tinha umas 15, 20 páginas. Eu falei, caramba, eu não sei fazer isso, né? Aí ele falou, estuda, analisa, vai fazer alguma coisa assim. Foi quando, então, eu li esse laudo, ele falava sobre as normas da BNT, que eu não sabia da sua existência, não sabia que tinha específico, como que era aquela coisa toda, e aí, então, eu me debrucei nisso e comecei a estudar. E comecei a estudar e tal. E aí comecei a fazer, e ele me deu essa oportunidade, e aí eu comecei a fazer muito mais. E aí começou toda essa história da gente começar a mexer as avaliações, e até hoje continuo estudando o tempo inteiro. Sem dúvida, sempre que para, um pouquinho lá, dá um tempinho, eu vou ler alguma coisa. Vindo de qualquer matéria, eu vou ler para especializar, né? Sim. Porque eu tenho comigo um negócio que eu acho que é muito interessante. Eu sempre fui em busca de ser referência. Eu acho que quando você é referência em alguma coisa, é legal porque as coisas acontecem naturalmente. Elas chegam até você. Sim. Você não precisa procurar. Alguém vai falar assim, olha, tem sempre isso. Eu tenho assim, eu ouvi falar de avaliação. Fala com o Souza. Exato. Percebe? Não, sem dúvida. E é muito bacana. E disso para você se tornar como você se tornou a referência, para começar a ministrar os cursos, palestras, as aulas, foi um pulo, né? E aí você também se identificou com isso? Olha, tem uma história muito interessante também nisso, Wagner. Veja só. Aí com esse negócio de fazer avaliação, então eu comecei a falar e tal, aquele negócio todo, e eu comecei meio que esquecer a corretagem. Porque eu comecei a fazer negócio, comecei a ganhar dinheiro, eu falei, poxa, é mais fácil, eu não preciso levar de cara, não preciso ouvir abobrinha, tal, naquelas coisas, né? Zelador, não... Aqui está mais calmo, legal. Aí um belo dia, eu fui convidado lá pelo Cresce, o Gilberto Iog chegou e falou assim, olha, nós vamos fazer o curso aqui lá do Proes, e tem um fulano que vai fazer isso, faz aquilo, todo o sistema do Proes, e nós queríamos que você desse o curso de avaliação. Eu falei, que é isso, eu nunca dei aula na minha vida, poxa, eu vou dar aula de avaliação, tá, tudo bem, eu sei fazer, tá, mas eu nunca dei aula. Não, vem, tá, não, você vai fazer isso aí. Tá bom.
Aí, um belo dia, estava chegando a data, faltava praticamente uns 15 ou 20 dias para começar o curso. Eu não sabia o que eu ia falar. O que eu ia fazer? Eu não tinha a mínima noção. Aí me entregaram lá um material que tinha já algumas coisas. Eu comecei a olhar aquilo lá e falei, puxa, cara, como é que eu vou fazer? Ele falou, bom, olha, vai ser o seguinte, o seu curso o de avaliação é o maior. São 12 aulas de 3 horas por dia. Eu falei, caramba, e como é que vai ser isso? Onde vai ser? Ah, no estúdio você vai ficar de frente por uma câmera e falando na frente da câmera durante 3 horas. Eu falei, não, tô fora. Tô fora. Não, agora não tem mais jeito. Você já entrou e você vai ter que fazer. E como é que eu vou fazer? Aí ele me deu uma dica e falou, olha, faz uns slides e tal, né? Para seguir, para apresentação, para ver. Eu não tinha nem norte. Fiz uns 20 slides. Né? Coloquei os Acabou no primeiro dia. Primeiro dia? Você foi bonzinho. 15 minutos tinha terminado os meus slides e eu tinha mais 2 horas e 45 na frente de uma câmera para falar sobre avaliação. Rapaz, eu falo, me arrepia aqui só de lembrar, porque o que aconteceu? Eu comecei a apresentar os tópicos da ABNT e lá tinham pelo menos uns 10 tópicos. Eu falei todos, já tinha terminado, aí eu dei um insight. Eu falei, bom, agora, pessoal, nós vamos voltar para o primeiro tópico. Li o primeiro tópico e comecei a explanar. E nesse de explanar, eu contava uma experiência. Olha, nesse momento, putz, eu me lembrei disso, me lembrei daquilo, e falava um pouquinho da vida particular, né? Poxa, eu estive na Federação de Basquete e não sei o quê, por isso aqui me faz lembrar. Bom, frigir dos ovos. Eu tinha matéria que eu tive que acelerar no final, porque tinha muita coisa para falar. Tá vendo? Então, mas também no primeiro dia eu saí de lá com uma dor de cabeça, eu não queria falar com ninguém. Eu fiquei 3 horas na frente da câmera falando sem parar. Mas foi uma experiência e aí começou o negócio de dar as aulas, de fazer as palestras. Fiquei muito feliz porque todas as palestras que eu ia eram recorde de públicos em todo o estado que a gente fez. Foi muito bacana, foi um momento muito delicioso. Depois fiz algumas as aulas presenciais. Aí aquilo que você falou, né? Ponto de partida, não sei o quê. E como é gostoso, porque você aprende muito. Nossa, como eu aprendi. É muito bom. E por falar em aula, palestra e tudo que a gente faz, a gente tem o nosso quadro Dica Imobiliária, que a gente não vai deixar de fora. Não, é um episódio diferente hoje, só eu e o Souza aqui, mas não vamos deixar de fora o quadro Dica Imobiliária. E hoje a gente trouxe um artigo do Código Civil para compartilhar com vocês, corretores de imóveis, que fala justamente sobre a nossa atividade, né? Vamos ver aqui no telão. Artigo 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Veja, qual foi a intenção de abordar esse artigo? Nós trouxemos outro dia o 722, se não me engano, 723 já, e a gente vai passar por todos os artigos do Código Civil a respeito da corretagem. E o 724 fala muito sobre a questão da remuneração, né? Nós sabemos que nós temos lá no CRES uma tabela referencial a respeito dos nossos honorários, né? Que fala sobre o nosso comissionamento, os nossos honorários, que a gente gosta de chamar, né? Com certeza. Mas os colegas muitas vezes chamam de comissionamento. E a gente precisa só deixar claro aqui a intenção de trazer esse artigo é para falar que a tabela era referencial, tá certo? Não só no CRECIM, como os outros conselhos de classe, né? Mesmo pegando o Conselho de Medicina ou a OAB, ela tem uma tabela, né, dos honorários dos seus profissionais. Então, você pode pegar, por exemplo, até para não usar aqui a nossa tabela referencial, primeiro falar de uma outra categoria, por exemplo, os advogados, você vai encontrar advogado que vai impetrar um habeas corpus por, sei lá, R$500. Você vai impetrar habeas corpus, R$500. Aí você vai num outro escritório, onde o advogado vai te cobrar R$5.000 para impetrar um habeas corpus, para fazer uma medida, né, jurídica para você. Aí você fala, pô, mas não tem uma tabela referencial? Tem. Aí você chega lá na tabela da ordem e tá lá escrito habeas corpus, impetrar habeas corpus, sei lá, R$2.000, tá? São todos números fictícios, tá? O que a gente quer colocar para vocês é que a tabela era referencial, tá certo? Sim. Ela é uma tabela exemplificativa, né? Não é uma tabela rígida, fechada. Até porque, se assim fosse, você não teria liberdade de contratar e de ter a valorização do conhecimento técnico daquele profissional. Perfeito. Daquele profissional que se especializou, tá certo? Obviamente que alguém que é
especialista numa determinada área, especialista num determinado segmento, ele obviamente vai poder colocar, ele tem a liberdade da sua remuneração de uma forma mais expressiva. Então, o profissional liberal ele tem essa liberdade da sua remuneração. A tabela é exemplificativa, né? Perfeito. Então, no nosso caso, é a mesma coisa, porque muita gente se prende, né? 6% e tal. Não, você pode convencionar com a parte que pode ser 5% ou que pode ser 7%, e isso não vai te trazer nenhum malefício, né? Nenhuma situação, porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas o Cresce pode atuar nesse sentido e tal. Não, fique tranquilo, você tem liberdade para negociar os seus honorários. E isso daí, né, Wagner? A tabela inicial, antigamente, ela estava assim, era de 6% a 8%, sim, e os imóveis rurais na faixa de 10%. Então, como o Wagner disse, é a referencial. E falando já em tabela, Wagner, é importante que também hoje está disponibilizado no site do COFES uma tabela referencial para avaliações. Lá tem, legal, inclusive, hora técnica, tem algumas formas de cálculo para que você possa estabelecer, porque como que você vai estabelecer um valor para isso daí? Eu adotei um sistema de salários mínimos, foi a minha forma de atuar, mas aí eu estava vendo isso aí, muito legal, que ela está aperfeiçoada, você pode entrar lá no site do COFES e você vai ver isso, e é muito importante. E só fazendo um complemento aqui sobre o 724, veja que é interessante, que fala que se não estiver fixado em lei, nem ajustado entre as partes, ou seja, pode ser que não seja, que não foi convencionado entre as partes, né? Será arbitrado segundo a natureza do negócio e seus usos locais. Então, qual a função? Né? Porque muitos devem estar perguntando, bom, então por que tem a tabela? Porque para definir qual é o uso local, né? Aqui em São Paulo é isso. De repente, num outro estado, como eu já me deparei, sim, em outro estado, a tabela referencial é outro percentual, é outros valores, tá? Então, costumes é isso, para definir, né, os usos locais que tem essa tabela. Tá certo? Isso aí, bacana mesmo. E não vamos deixar de falar também dos nossos quadros, né? A gente está falando do Dica Imobiliária, não vamos deixar de também dar uma excelente dica para você que está nos assistindo hoje, que se você não conhece, vá conhecer, porque as obras já iniciaram. O Cronos Alto da Boa Vista. Um excelente empreendimento que eu te convido para assistir esse vídeo agora. O tempo é igual para todos nós. Cada minuto conta para agarrar uma oportunidade. E todo segundo é decisivo quando precisamos viver o que realmente importa. É hora de você conhecer Cronos Alto da Boa Vista. Menos preocupações com o trajeto e mais tempo para caminhar a pé. Um lugar a 0 minuto de uma área de lazer exclusiva no rooftop. Menos tempo cuidando da casa e mais tempo curtindo o seu espaço. Cronos Alto da Boa Vista. Mais tempo para viver o que realmente importa. É isso aí. Se você não conhece, não perca a oportunidade na Rua Isabel Schmidt, 411. Vá conhecer. As obras vão iniciar agora em março. Não deixa de perder essa oportunidade. 1 e 2 dormitórios com e sem vaga de garagem na rua da estação do metrô. Ao lado da Unisa. Do lado da Unisa, do lado do bordo. Atravessou a rua, você está na Unisa. Do shopping Alto Boa Vista, Mercadão de Santo Amaro. Excelente localização. A localização, bom, eu sou suspeito de falar, porque eu acreditei tanto no produto que nós acreditamos e tenho unidades lá. Com certeza, valeu a pena. Gente, muito obrigado pela parceria, por mais uma vez estar aqui com a gente. Quero agradecer o meu convidado de hoje, o Souza. e deixar aqui, mais uma vez, o lembrete para vocês seguir a gente nas redes sociais, no @calçasuja, e também no Instagram. Não deixar de clicar aqui no sininho para receber todas as nossas notificações. Não é isso, Souza? É isso aí. Eu quero agradecer também aqui, nossa, de forma extremamente carinhosa, não só pela parceria, pela amizade, por essa pessoa fantástica que é o Wagner.
que uma das gratas satisfações da vida que a gente encontra pelo caminho, e que nós temos o mesmo objetivo, o olhar empreendedor, o olhar de professor, vamos dizer assim, que a gente quer apresentar, e é por isso da existência do podcast, né? De levar conhecimento. Isso está no nosso DNA. Obrigado, Wagner, pela oportunidade de estar com você, de termos esse momento. E acho que foi um insight bacana para nós, para os nossos ouvintes, que não sabiam um pouquinho da nossa história, né? Pois é, estamos então, aqui já na segunda temporada, espero que venham muitas outras. Com certeza. E sempre com excelentes convidados. É isso aí. Então, não perca, toda terça-feira. Aguardo vocês. Até.